Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E fique aí que hoje nós vamos falar sobre o real e o virtual. As implicações do real e o virtual na nossa vida. Pergunta, o que é o real? E o que é o virtual? Você vive dentro da realidade mesmo ou não? Ou vivemos dentro de uma Matrix? Então, fique atento que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. As implicações sociais e políticas do real e do virtual. Mas antes disso, gostaria de convidar você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, para dar o seu like, fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Além de dar like e se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos e, sobretudo, compartilhe. Compartilhe com outras pessoas para que os nossos vídeos cresçam e apareçam nas plataformas do YouTube. Sobretudo se você entende a importância do professor na sociedade. Nós, professores, somos o profissional que presta serviço em primeiro lugar na história da vida das pessoas, na grande maioria das vezes, se as pessoas não precisarem de um médico na infância, evidentemente. Então, depois que a criança toma a palmadinha no bumbum lá do médico ou da parteira, depois vem o professor. O professor como o primeiro profissional que faz parte do currículo vitae da vida das pessoas. Então, é importante que esse professor tenha voz, porque tirar a voz do professor é emudecer essa grande multidão que passa pela escola pública. Então, precisamos dar voz ao professor para que ele fale também mediando em meio a essa grande sociedade. Então, este é o primeiro objetivo deste canal. Este canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. O pensamento binário que eu combato não significa que eu esteja combatendo a polarização. A polarização é muito importante. O que eu combato é a ideia de que a realidade é um bolo dividido em dois lados. Os lados dos bons e os lados dos maus. Não que não haja pessoas perversas e pessoas bem intencionadas, mas entre o bem e o mal há vários tons de cinza, não é? Então, a realidade não é um bolo dividido em dois lados, onde quem não é Bolsonaro é comunista e quem não é Lula é fascista. Não é bem assim, não. Então, a realidade não é um yin-yang simplista que só tem dois lados. Então, vamos combater esse pensamento binário, porque o código binário faz parte da tecnologia dos computadores. Mas nós não somos computadores, não, gente. Muito embora a tecnologia influencie demais a nossa personalidade, influencie demais, e é difícil até dizer até que ponto nós somos homens e até que ponto nós somos máquinas. Mas temos um invólucro humano, somos seres humanos e temos uma plataforma privilegiadíssima, onde nós não podemos simplesmente nos simplificar em maquinarias da repetição. Então é importante que a gente combata o pensamento binário, porque a própria rede social, tendo essa tecnologia binária, os algoritmos vão repetindo às vezes vícios do nosso comportamento. Os algoritmos reproduzem até o racismo e jogam para a gente de maneira massificada. E nós vamos reproduzindo. Então, vamos combater o pensamento binário. E a filosofia, com a sua reflexão, análise e síntese, é um excelente instrumento para fazer isso. É por isso que eu estou aqui. Tem também meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson. Rosa Masson sempre com 2 S's e tudo junto. E também meu blog através do endereço rosamasson.blogspot.com. O tema de hoje é o real e o virtual. Mas antes de adentrarmos ao real e o virtual, vamos passear por certos momentos da história onde nós dividimos a realidade, por exemplo, em essência e aparência, em sagrado e profano.
em crença e ciência? Primeiramente, entre os gregos, havia uma pergunta na língua grega, tiestin, significa o que é isso ou o que é isto em si mesmo. Quando a língua grega traz essa pergunta pelas coisas em si mesmas, essa língua está criando um precedente revolucionário que modificaria por demais, historicamente, o nosso pensamento. Porque as tradições, e eu vou usar aqui a tradição judaica principalmente, ao perguntar pelas coisas, perguntavam não as coisas diretamente, em si mesmas, como se elas tivessem um ser em si mesmas. As tradições perguntavam aos pais: quem é Deus? O que é a natureza? Qual é o destino do nosso povo? Pergunte aos pais. Pergunte a Abraão, Isaac e Jacó. Pergunte aos profetas. Pergunte às escrituras. Não que os gregos não tivessem as suas tradições míticas do passado, mas ao perguntar pelas coisas em si mesmas, na sua língua, eles perguntam e, de uma certa forma, criam um precedente de divórcio à simples pergunta pela tradição. Isso abre um precedente ontológico. O que é ontologia? É o conhecimento de estudo sobre o ser em si mesmo. O que é o ser? O que é ser? E ao perguntar o que é o ser e o que é ser, não é o ser coisa, não é o ser homem, não é o ser cavalo, não é o ser sol, é o que é ser. O que está envolvido em ser si mesmo? Essa foi a pergunta à maneira grega, proporcionada pela própria língua grega. Mas os gregos, ao se projetar no mundo, sobretudo através de Alexandre Magno, isso proporcionou o diálogo entre a cultura grega e vários outros povos, entre os romanos, entre os judeus e muitos outros povos. E aí foi se criando uma cultura greco-romana e judaico-cristã. Quando nós chegamos na Idade Média, a cultura judaico-cristã ficou quase 1000 anos perguntando o que é viver da fé, se há uma relação entre fé e razão, razão e fé. Viver como? Viver pela razão? Viver pela fé? Ou fé e razão têm lugares específicos e separados? E essa foi a conclusão do século XVI para frente. Há um lugar da fé e há um lugar para a razão. E até assim, até hoje, nós estamos assim. Há um lugar para a fé, há um lugar para a razão, há um lugar para a fé e há um lugar para a ciência. Essas coisas não se misturam. A gente estabeleceu as coisas dessa maneira. Então, um dos precedentes históricos, além da essência e aparência, foi a ideia de fé, de sagrado e profano. Ao sagrado, relacionado a Deus, ao profano. Depois nós separamos o sagrado e o profano em fé e razão. E também, com o adentrar da era científica, separamos a ciência da crença. Há um lugar para a crença, há um lugar para a ciência. Agora, por exemplo, há uma tentativa de misturar as coisas. Cloroquina lá do SUS. Eu sei que tu me curas em nome de Jesus. Eu ouvi bolsominions cantando isso. Ou seja, uma tentativa de unir a crença à ciência. Só que isso, hoje em dia, não sei como eles conseguem, porque há um espaço que pertence à ciência, há um espaço que pertence à crença. Mas com o tempo, nós adentramos a muitos outros valores, nós adentramos no capitalismo, na idade moderna. E o capitalismo, ele pegou crença, aparência, essência, aparência, crença, ciência, sagrado, profano e axiomatizou.
Porque tudo dentro do capitalismo se torna objeto de consumo. O que é a crença? O que é a aparência? O que é o sagrado? O que é o profano? Objetos a serem negociados no mercado do gosto, no mercado da crença, no mercado da fé, no mercado do entretenimento. Essas coisas são axiomatizadas em um elemento chamado dinheiro. O dinheiro é o grande objetivo capitalista, hoje realizado de maneira avassaladora. O capitalismo está se realizando como nunca. Por quê? Porque hoje o grande mercado capitalista é o mercado financeiro, é o dinheiro que gera dinheiro, não necessariamente mercadorias. Então, o capitalismo axiomatiza todos os valores nele mesmo, transformando em dinheiro, transformando em coisificação a ser vendida no mercado do gosto, no mercado da fé, no mercado do entretenimento. Tudo é axiomatizado em um elemento chamado dinheiro. E na modernidade virtual, ou seja, da democratização da tecnologia digital, nós tivemos o crescimento de uma outra abertura precedente na nossa consciência, que é a abertura do real e do virtual. E no real e o virtual acontece uma coisa muito interessante, porque o real e o virtual, através da cultura que eu chamo carinhosamente de cultura chipiana, nós resumimos tudo a um chip. Todas as coisas reais, virtuais, sagradas, profanas, científicas, da crença, são realizadas são informações que nós somos capazes de colocar dentro de um pequeno chip. E ao colocarmos todas as informações dentro de um pequeno chip, nós criamos uma nanopsicopedagogia do pequeno. É como se nós estivéssemos vivendo a ditadura do menor. Tudo pode ser axiomatizado em um pequeno chip. Eu chamo isso também de terapia é uma nanoterapia. É como se nós estivéssemos realizando a nanoterapia de ditadura do menor, de ditadura do pequeno. E nós passamos a ter uma ideia de que a realidade como ela é do tamanho de um chip. Nós realizamos uma cultura, nós realizamos uma tecnologia da nanoterapia, ou seja, da nanotecnologia. Nós trouxemos todas as informações para os menores espaços possíveis e revolucionamos completamente as nossas noções, inclusive de tempo e de espaço. Evidentemente que isso não está acontecendo apenas agora. Toda vez que nós criamos uma tecnologia, nós criamos um novo homem. É o homem diante da industrialização. Com a chegada da industrialização, nós criamos um novo homem. Um novo homem com novas noções de tempo e espaço. Vivemos em massa nas cidades, apressados, com novas noções de tempo e espaço, axiomatizados no relógio, no tempo cronológico, não no tempo da natureza, da época que vivíamos em massa nos campos. Ou seja, ao criarmos a tecnologia da industrialização, da produção em massa, criamos um novo homem.
Ao criarmos os satélites, ao descobrirmos as ondas de rádio, depois criarmos os satélites, criamos um novo homem, um homem mais integrado. Aliás, voltando um pouco mais do passado, ao criarmos as primeiras impressoras, já criávamos um homem que agora é capaz de interpretar a realidade, que se vê capaz de interpretar a realidade, que já não precisa mais do narrador que vai lá longe, traz informações que ninguém sabia. A informação começa a circular com mais velocidade. E essa velocidade das informações gera o formador de opiniões. O formador de opiniões influencia muitas pessoas que se acham também capazes de dar a sua opinião. Ou seja, ao criarmos as primeiras impressoras, criamos um novo homem. E quando criamos essa era digital, criamos um novo homem. Um homem que tem a impressão de que tudo é menor. E ao criar a impressão de que tudo é menor, este homem tem também a capacidade de minimizar as coisas. Como se todos os grandes discursos, todas as maiores grandiloquências estivessem reduzidos a um chip. A terapia do menor, a nanoterapia das nossas relações atuais. Isso cria uma relação diferente. Eu não estou dizendo que isso seja um problema ruim. Aliás, se nós somos homens, se nós somos seres humanos, todos os problemas são bons, são novos desafios. Porém, nós precisamos fugir da ideia de que tudo é menor, porque todas as coisas, como informação, cabem num chip. Porque eu continuo aceitando o desafio de que, apesar de todas as informações caberem em um chip, apesar da terapia do menor, apesar da nanoterapia das nossas relações atuais, eu continuo compreendendo que o mundo, como ele é, não está reduzido a um chip. Há mais a ser descoberto, há mais a ser experimentado. É importante, penso eu, redescobrir o mundo como ele é. O mundo não tem o tamanho das informações que chegam no nosso chip apenas. Nós não somos apenas essa nanorelação. Nós não estamos apenas diante desse nano-espaço. Nós não somos apenas essa nano-relação sexual que apresenta-se no mundo atual. Eu penso, quero compreender e lanço esse desafio de redescoberta do mundo para além do chip e para além da terapia, para além da nanoterapia da atualidade. Aliás, vou colocar esse desafio como mais um desafio do professor na atualidade. Mais um desafio para o professor. A reapresentação do mundo como ele não se apresenta. O mundo se apresenta a nós através dos chips. O mundo se apresenta a nós através da ditadura do menor, da minimização das coisas, como se todas as grandes eloquências fossem menores. Eu lanço esse desafio a todos nós professores de redescoberta do mundo grandiloquente como ele é. Não que a gente vai ignorar a terapia, a nanoterapia das nossas relações atuais, mas redescobrir
o mundo do tamanho que ele tem, grandiloquente como ele é um desafio para todos nós educadores no mundo de hoje. Ok, galera? Vocês são do coração.